Salve entusiastas, meu nome é Marcelão e hoje vamos fazer um vídeo diferente, um vídeo descontraído, a pedido do meu amigo Inácio, do Fator X, que ele me pediu para selecionar 5 livros ou quadrinhos que eu levaria para uma ilha. Então eu selecionei aqui para vocês, como eu sou leitor de quadrinhos de super-heróis há muito tempo, eu sou colecionador inclusive, evidentemente tem vários títulos que eu li e fiquei fascinado, né, que eu gostei demais ao longo dos anos. E eu vou indicar 5, difícil, hein? Para selecionar 5 revistas, 5 histórias, em meio a centenas, né, de revistas que eu li ao longo dos anos. Então eu vou aceitar o desafio e vou falar para vocês a respeito de algumas que eu acredito que são indispensáveis para quem quer ler revistas super-heróis, tá? Eu vou indicar a primeira, que é a revista do Conan, criação do Robert Henry Howard, né? O Conan é um personagem que tem a sua era iboriana, né? Que eu tive contato com ele no meio dos anos 80, tá? E foi assim, foi uma experiência inacreditável. A narrativa do Conan, a imersão que proporciona a história do Conan é tão inacreditável, tão fantástica, que você acredita que está lá. E é assim, você meio que se desliga. Quem gosta desse lance de imersão, imergir nas histórias, as histórias do Robert Henry Howard proporcionam isso. Tem até um trecho de uma das histórias do Conan, que é a Maldição da Lua Crescente, em que eu lembro sempre, assim, são várias histórias, mas tem algumas que marcaram na minha cabeça, né? Em que o Conan, tem uma rainha que chama Taramis, e ela é muito bonita, ela é muito bondosa, não é só bela, ela é bondosa, né, no reinado dela, os súditos adoram ela e tudo mais. E ela é substituída por uma bruxa extremamente maldosa, e em meio ela convoca a corte dela, os súditos, todos os soldados e tudo mais, e ela começa a falar sobre o reinado dela. Ela tem um comportamento diferenciado, ruim, né? Ela foge ao comportamento da rainha bondosa que os súditos conhecem, e ela começa a falar coisas que contradizem tudo que ela vem feito ao longo do reinado dela. E todos ficam estarrecidos ali, e o Conan, na ocasião, é o capitão da guarda dela. Ele começa a andar, né, ele quebra aquela condição militar dele, ele anda na direção dela, ele olha para ela assim e fala: essa não é a nossa rainha, é uma impostora. Nisso você vê o desenho, né, que é um desenho extraordinariamente bem feito, você vê aquela hostilidade nos olhos dele. Você consegue ver que ele tem uma experiência de vida e ele consegue sentir que aquela não é a rainha dele. Ele fala que ela é uma impostora. Nesse momento, um dos soldados atacam ele, e guardas que são fiéis a ele começam a lutar e tudo mais. E tem um momento em que o Conan está sozinho, encostado num muro, em cima de uma pilha de cadáveres. E isso ficou marcado na minha cabeça, porque ele é tão fantástico, tão imponente o personagem, né, que ele acredita nas convicções dele e tudo mais, e tudo isso é mostrado ao longo das histórias. Então essa história, né, essa passagem ficou muito gravada na minha cabeça. Isso tem várias outras, né? As histórias do Conan, gente, valem muito a pena. Quem gosta de Senhor dos Anéis, esses lances de Game of Thrones, não leu Conan, tá perdendo. Tem que ler Conan. Conan é muito importante. É uma das revistas que eu levaria, né? Tem um encadernado aqui que é importante, tem um compilado das revistas que eu levaria para uma ilha assim. Segunda revista. Para quem acha que eu sou só fã da Marvel Comics, está redondamente enganado. Eu sou muito fã da DC Comics, sim. Tenho uma coleção enorme da DC. Tem várias histórias daqueles heróis tradicionais que a gente conhece, que é a base do universo de super-heróis. Uma em particular, a Piada Mortal. Se você não leu, leia, porque isso daqui define o que é o Batman, o universo do Batman, né? Que tem a dependência que o Batman tem, da existência dele como vigilante, com relação ao Coringa, tá? A dependência mútua que tem entre os dois. E o combate que tem entre eles nessa revista aqui, que tem um nome de A Piada Mortal, e no final da história fala sobre a piada
em questão, que eu não vou falar para vocês para não dar spoiler, então vocês têm que ler, eu quero que vocês leiam de fato. Então a trajetória do que é da essência maluca do universo do Batman, que está ligado diretamente à existência e codependência do Coringa, está nessa aventura aqui, ó. Isso aqui é fundamental para ser lido, para compreender o que é o Batman. Então essa aqui seria mais uma revista que eu levaria para uma ilha assim. Terceira revista. Eu geralmente defendo que mundo de super-herói é mundo de super-herói, tudo vale e tudo mais. Mas quando eu li essa revista aqui, ó, Os Supremos, o Brian Hitch e o Mike Millar, eles me convenceram de que os heróis existem no nosso mundo. A narrativa, a história inacreditável que é contada aqui, simplesmente bagunçou a minha cabeça. O roteiro é tão inacreditável, a ambientação, os heróis são tão reais, tão verdadeiros, que, para quem não leu Os Supremos foi a base da criação dos Vingadores no cinema, para quem não sabe. Tá? Inclusive é a primeira vez que aparece o Nick Fury negro, que é o Samuel Jackson, que aparece aqui. Tá? Então é assim, tem uma passagem aqui são várias que me marcaram muito, mas uma delas ocorre quando o Hank Pym, ele tem aquele lance da agressão, eles abordam muito o lance da violência doméstica, tá? Com o Hank Pym e a Vespa, em que ele quase mata a Vespa. Ele tem um surto né? E, enfim, ele agride ela, ele espanca ela, ele quase mata a Vespa. E o Capitão América fica sabendo disso, né? E o Steve Rogers tem toda aquela construção de valores que todo mundo conhece, e ele vai atrás do Hank Pym, né? Ele vai atrás do gigante, né? E quando ele encontra com o gigante num bar, ele fica desafiando ele. Ele fala, você quase matou ela, eu quero que você bata num homem. E eu quero que você cresça. Eu quero enfrentar você gigante. E ele começa a bater no gigante ali, né? Pedindo para ele crescer, mudar a estatura física dele, que a gente sabe que ele cresce, 13 metros de altura, 20 metros de altura. E ele, enfim, ele se irrita, ele começa a ser espancado pelo Capitão América, e ele fica enorme. Isso não intimida o Capitão América, muito pelo contrário. Isso motiva ele a brigar, a bater e a derrubar. E é o que ele faz. Inclusive, quando ele derruba o gigante, ele fala, você está se sentindo grande agora? É mais ou menos assim o comentário, está se sentindo grande agora, Otávio? E eu acho isso inacreditável. Ele vence o inimigo muito maior que ele. Porque o Capitão América é foda, a gente sabe que né? E ele defende valores. E isso está muito claro aqui. A continuação dos Supremos é tão grandiosa quanto. Se você não leu, quer começar a ler a revista de super-heróis, leia. E eu levaria certamente para uma ilha assim, Supremos. Vamos à quarta revista. Evidentemente, né, que eu não vou deixar de falar dos X-Men. Essa história aqui, que é a Saga da Fênix, foi a história que fez com que os X-Men saíssem da escuridão para o estrelato assim, absoluto, né? Fez com que os X-Men se tornassem a mais importante equipe de super-heróis da Marvel, tá? Que não demorou muito até eles alcançarem esse patamar. E é assim, define X-Men como eles são, né? Eles enfrentam aqui o Magneto. A história do Chris Claremont, que é o maior roteirista que existiu nos X-Men, ele enfatizou a criação original dos X-Men, abordando vários pontos. A Terra Selvagem, né? Eles passam uma aventura na Terra Selvagem, eles enfrentam o maior inimigo deles, que é o Magneto, e vamos destacar que o combate que eles têm com o Magneto nessa história define o que é os X-Men. Como equipe, eles lutam em conjunto, com inteligência, coordenados pelo Cíclope. A forma com que eles, depois de serem derrotados, eles dão a volta por cima com aquela união, aquela cumplicidade que eles têm, porque não é só poder, eles têm que usar a inteligência em combate. Eles usam isso para sobrepujar o Magneto e sair, vencer o Magneto mais uma vez, evidentemente. Aí eles vão passando por toda aquela dificuldade após
a Jean Grey, que eles acreditavam que era Jean Grey, mas que de fato era a Fênix, né, a entidade Fênix, eles passam por todo aquele poder, todo aquele problema que eles tiveram com relação à amizade que eles tinham com ela, que eles acreditavam que era Jean Grey, e até eles enfrentarem a entidade Fênix, que é uma das criaturas mais poderosas do universo Marvel, e a conclusão da saga, que é incrível, que os fãs enviaram várias cartas para Marvel questionando do porquê que eles tinham que ter matado a Jean Grey e tudo mais. Ou seja, isso aqui sacudiu o universo Marvel. Isso aqui é base do que os X-Men são, o valor que eles têm no mercado e com os fãs. E evidentemente que essa aqui eu levaria também. Depois dessa saga da Fênix, eu acreditei, vi várias outras histórias dos X-Men muito boas, mas não acreditava que fosse poder presenciar uma história que fosse tão boa quanto, né? Que conseguisse trazer a essência dos X-Men. Até que surgiu o Joss Whedon e os surpreendentes X-Men. Isso daqui foi mais uma história de pessoas que conhecem o que é a obra original, né, da criação de Stan Lee, a essência dos X-Men, e fez uma obra, um roteiro inacreditável, uma história fantástica, que inclusive se transformou numa animação que tem na Netflix, que inclusive já fizeram até um vídeo falando sobre, que inclusive fizeram um motion comics, que ficou inacreditável. E é assim, gente, acreditem, vocês querem saber o que é X-Men, vocês querem entender como funciona o universo dos X-Men, tá aqui, ó. O Joss Whedon fez uma obra de arte e ele sabe o que são os X-Men. Ele compreendeu qual que é a funcionalidade e a essência da equipe, que funciona como uma equipe, valorizando seus personagens no patamar que eles alcançaram ao longo dos anos, cada um deles individualmente e como equipe. Então essa revista seria mais uma que evidentemente eu levaria para uma ilha, sim, tá? Então é assim, são várias histórias ao longo dos anos que eu li e gostei muito, mas essa eu destaquei com muita dificuldade, tá, para falar para vocês. Eu espero que vocês gostem, né? Foi um vídeo que eu fiz com carinho para falar para vocês a respeito de HQ de super-heróis, que eu acredito que seja as melhores que eu, na minha opinião, pude escolher para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acompanhem nos nossos vídeos que são semanalmente colocados no ar, né, sobre os X-Men, que é a nossa base, né, que é a cronologia dos X-Men. Não deixe de acompanhar também o Fator X, nosso parceiro aí, tá? Fiquem em casa, dá um like pra gente que é muito importante, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.